Oi, seguinte, a Globoplay tá com uma série documental em 4 episódios chamada Doutor Castor, como era conhecido o Castor de Andrade, que foi um dos bicheiros mais famosos do Rio de Janeiro, patrono da mocidade e enredo da Unidos de Bangu para o próximo carnaval. Então já curte o vídeo, que hoje a gente vai falar disso aqui no canal. Antes de tudo, você já é membro aqui do canal? É só clicar aqui embaixo em Seja Membro, o botãozinho azul, que vocês vão ajudar bastante aqui apoiando o canal a continuar produzindo os nossos conteúdos e também vão ter algumas vantagens. Isso é muito importante aqui pra gente e tenho certeza que é um valor assim pequeno, que não vai fazer falta aí no orçamento de vocês, mas pra gente, pô, vai ser uma ajuda e tanto. Ó, eu já assisti o primeiro episódio de Doutor Castor, que é uma produção da equipe de esporte da Globo e tem direção do Marco Antônio Araújo e roteiro também do próprio Marco Antônio junto com o Rodrigo Araújo. Quem assistiu vai ver material que a gente recuperou, a gente digitalizou filmes da mocidade na década de 70, da quadra da escola, um material até que nunca foi ao ar e que vai ser exibido pela primeira vez. Vamos recuperar desfiles icônicos da mocidade. Vamos recuperar também um desfile que é o símbolo da ligação do Jogo do Bicho com o Carnaval, né? Que é o Sonhar com o Rei da Leão, da Beija-Flor, de 76. Um enredo que resume bem, né? Como foi essa entrada dos bicheiros. Eles injetaram dinheiro, eles trouxeram influência política, eles fomentaram o crescimento do espetáculo. É inegável. Agora, qual que foi o efeito colateral disso? O efeito colateral é que esses bicheiros se tornaram donos das escolas, né? E aí, na minha opinião, acabaram tirando um pouco do protagonismo do sambista, do protagonismo da comunidade, que, na verdade, são a alma, são a essência do carnaval, né? Ó, nesse primeiro episódio apresenta a figura do Castor como um malandro carioca e também como um cara bastante violento que usava desse meio para poder conseguir tudo que ele queria. O documentário ele tem uma edição super ágil, misturando com reportagens antigas, né, até com o próprio Castor falando. Tem depoimentos de jornalistas, de personalidades do carnaval, de ex-jogadores e pessoas que conviveram com o Castor de Andrade naquela época, que aproveitaram para contar casos irreverentes e novas histórias do cara que comandava o Jogo do Bicho e a Zona Oeste do Rio de Janeiro. A série tá muito bacana, é um mergulho mesmo na vida do Castor de Andrade. Um homem controverso e que transitou com muita competência em 3 mundos, né? O mundo do crime, do futebol e do carnaval. Pra tu ver como o carnaval já estava no sangue do Castor, ele nasceu exatamente numa sexta-feira de carnaval, lá na década de 20, e o Jogo do Bicho também é de berço da família dele. Olha, eu tinha uma avó que chamava-se Eurídice, e ela naquela época, como é que diz, para julgar, era viúva, para ajudar a manutenção da casa, ela escrevia Jogo do Bicho numa casinha modesta de sapê na Rua Fonseca, em Bangu. Minha mãe trabalhava no laboratório farmacêutico, e a minha outra tia Santa, ajudava a minha avó a escrever o joguinho de bicho dela. Meu pai, que era condutor de trem, casou-se com a minha mãe e tinha outro tipo de negócio. Mas por influência da família da minha mãe, eu acho que o sangue da minha mãe forçou e ele começou a ter também ligação na contravenção do Jogo do Bicho. E daí a origem da família do Jogo do Bicho, e que foi no passado. Hoje não existe mais nenhuma ligação. Um negócio do passado. Passado. Bem remoto, hein? Não chegou a ser um negócio de avó para neto? Não chegou até um determinado momento, depois. O pai do Castor também tinha alguns pontos de Jogo do Bicho que mais tarde o Castor, antes mesmo de se formar em Direito, né, que ele se formou em Direito pela UFRJ, passou a gerenciar ali os pontos da família, já que o pai dele não dava muita bola ali para essa questão do Jogo do Bicho e investia mais em outros negócios da família. Com isso, o Castor passou a ser uma figura mítica ali no bairro de Bangu, já que ele financiava e ajudava muita gente ali do bairro, passando a ser, até hoje,
um cara super cultuado por lá. Além do carnaval, o Castor também tinha uma outra paixão, que era o futebol. Ele foi presidente de honra do Bangu e o símbolo do Bangu, ainda hoje na camisa, pra você ter uma ideia, é um castor. No documentário mostra bem como o Castor tornou o Bangu um time grande, ganhando o Campeonato Carioca, chegando até a final do Campeonato Brasileiro, inclusive. E nesse primeiro episódio também fala da época que o Carlinhos Maracanã, que era o presidente da Portela, foi presidente do Bangu durante 2 anos. A convite do próprio Castor, os dois passaram ali a administrar o clube juntos e deixando a rivalidade apenas pro carnaval. Acredito que todo mundo aqui que acompanha o canal sabe da paixão do Castor de Andrade pelo carnaval e sabe também que ele é cultuado na Mocidade até hoje. O Castor, ele passou a investir na Mocidade Independente Padre Miguel lá nos anos 70, ele foi chamado até para ser presidente, mas ele falou que não, que ele queria ser presidente de honra ou patrono, né, como era falado naquela época, e com ele a escola conseguiu os seus primeiros 5 títulos, né, o de 79, 85, 90, 91 e de 96. Foi crucial nos anos 70 para que a escola conseguisse ter essa visibilidade de escola de samba. Até então, ela era conhecida, enfim, ela tinha ali um lugar nos desfiles muito por conta do que se dizia na época da sua bateria. Mas ela ganha aí um peso maior nos anos 70 com a entrada do Castor, porque ela passa a ter aí injeção financeira por parte dos patronos, né? Ele meio que simboliza essa figura do patronato do jogo do bicho nas escolas de samba. Interessante que no próprio documentário tem uma passagem ali que eles falam que outros bicheiros passaram a investir em escolas de menor porte naquela época como uma forma de legitimar o papel deles dentro da sociedade, tipo uma forma de ter um respeito maior, né? Ele foi de fato apaixonado pela mocidade e aí consolida também essa ideia do patronato nas escolas, né, criando a liga, fortalecendo essa imagem, tanto que está até hoje aí a ideia de que escola de samba está ligada, tem essa ligação direta com o jogo do bicho, e muitas escolas até sofrem com isso, né? A própria mocidade, né, sofre até hoje com isso, porque não encontrou outras vias de subsistência, outras formas de existir, e do ponto de vista financeiro, claro, não do ponto de vista estético nem cultural, mas do ponto de vista financeiro, e aí muitas se veem perdidas quando perdem o seu patrono, foi o caso da mocidade, vem sendo o caso de outras escolas, precisando se reinventar aí para poder sobreviver financeiramente. O Castor, ele também era muito próximo de autoridades militares, inclusive que meio que acobertavam ele ali naquela época. E para você ver, o desfile de 79, Descobrimento do Brasil, da mocidade, que levou o primeiro título da escola, ele era meio que uma exaltação ao Brasil daquela época, né? O Brasil do regime militar. Outra coisa importante que o Castor fez também dentro do carnaval foi fundar a Liesa junto com o Capitão Guimarães, o Anísio Abrão Davi e o Luiz Pacheco Drummond, que eles não estavam ali muito satisfeitos com os rumos que estavam ali rolando na associação, que era a que cuidava ali, gerenciava o carnaval na época, e aí eles resolveram fundar juntos a Liga Independente das Escolas de Samba. E em 93, antes dele ser condenado e ser preso em 94, junto com outros bicheiros também da época, que eram alguns ligados ao carnaval, ele, no desfile da mocidade de 93, fez um discurso condenando uma suposta perseguição aos bicheiros naquela época. Eu quero apenas dizer a vocês que eu tenho sofrido nesses últimos meses injustiças diversas, calúnias, intrigas, os meus desafetos e os meus inimigos, sempre procurando me atingir. Mas, à luz da verdade, o direito está sempre presente para ressarcir essas injustiças que eu sofro. E como homem de verdade, envergo, mas não quebro. Mocidade, você também é assim. Sofreste o ano passado a injustiça de notas que não fizeram jus ao teu valor.
não foste campeão. Mas como um homem de fibra, tu também, comunidade de Padre Miguel, vai sacudir a poeira, vai dar a volta por cima e vai ganhar este campeonato. Quero todos desfilando com amor, com raiva da injustiça, com raiva de tudo mais que tira o nosso valor, e caminhar célere para a vitória, 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 mocidade. Bom, para quem não sabe, o Jogo do Bicho ele foi criado em 1892 pelo Barão de Drummond, que é o fundador do Jardim Zoológico do Rio de Janeiro, e ele, como forma ali de promover o estabelecimento dele, criou esse jogo onde os visitantes, né, cada um tirava uma figurinha de um animal e no final do dia ganhava quem tinha a figura do animal daquele dia. Com o tempo, os animais passaram a ganhar números e aí com isso se popularizou no Rio de Janeiro e depois ganhou o Brasil. Mas naquela época o Jogo do Bicho já era ilegal, mas muita gente fechava os olhos, outras pessoas falavam que era difícil de controlar porque não tinha um lugar fixo, né, que as pessoas ficavam, fora a propina, né, que os bicheiros davam para as autoridades e para os policiais. Castor foi preso algumas vezes e muito se fala de como que era a cela dele lá na prisão, que era um luxo só, tinha videocassete, tinha lavadora de roupa, tinha televisão, frigobar, ar-condicionado, festa com champanhe, caviar. Inclusive o Castor até financiou a reforma lá e conserto dos carros dos policiais. Por conta dos problemas cardíacos que o Castor tinha, ele passou a cumprir pena em casa, né, prisão domiciliar. Só que ele sempre dava aquelas escapadas dele para poder jogar baralho com os amigos e numa dessas escapadas ele sofreu um infarto e acabou morrendo em 97. Aí com isso, a Mocidade, que tinha um enredo no Carnaval de 98 que falava sobre as estrelas e a influência delas na vida das pessoas, acabou fazendo também um tributo ao Castor de Andrade, né, seu patrono, e que fez ali várias glórias para a escola durante muitos anos. Porém, a escola não foi muito bem no carnaval, né? A gente achou um enredo confuso e a escola acabou até ficando num 6º lugar. O Renato Lage, que era o carnavalesco na época, ele jura de pés juntos que aquele enredo não era uma homenagem ao Castor de Andrade e que já estava tudo já escolhido antes mesmo do Castor vir a falecer. Olha, o Jogo do Bicho, que já vinha em guerra desde os anos 70, 80 ali por disputa de pontos dos jogos, né? Ele depois da morte do Castor passou a ter uma disputa muito mais forte, principalmente familiar, que dura até os dias de hoje. E aí no próximo carnaval, o Castor de Andrade, ele é um enredo da Unidos de Bangu, escola ali do bairro que o fez célebre, né? Vamos dizer assim. Deu Castor na cabeça, é o título do enredo, que vai ser desenvolvido pelos carnavalescos Marcos Paulo e Clécio Regis. E a galera tá esperando ali um carnaval que fala dessa figura folclórica, mas de uma forma ali um pouco mais irreverente. Quando ele entrava na Marquês de Sapucaí, ele reverenciava a Marquês de Sapucaí como um templo. Ele se ajoelhava em reverência à Marquês de Sapucaí. O rei de Bangu, na Marquês de Sapucaí, era um súbdito de Baco. Visionário, junto com os outros presidentes da escola de samba, fundou a Liga Independente da Escola de Samba, que deu uma outra organização, uma outra visibilidade a esse espetáculo. E é com todos esses ingredientes, polêmicos, que a Unidos de Bangu prepara essa grande homenagem para o filho do seu bairro, para o grande mito do seu bairro, que é Castor de Andrade. E vai dar Castor na cabeça, hein? Ó, se você já assistiu o documentário ou não vai assistir, vai lá, depois fala aqui nos comentários o que você achou, o que você também achava do Castor de Andrade, principalmente nessa época ali que ele era patrono da Mocidade. E não se esquece de se inscrever aqui no canal, se você já é inscrito, ativa o sininho, porque é vídeo atrás de vídeo por aqui. Beleza? Beijo, beijo. Tchau, tchau.